que não para por aí? Claro que não. Porque assim, você viu que melasma vai e vem e às vezes fica. É, exato. E fica a bendita mancha. Não é que a gente vai aprender a fazer uma maquiagem para cobrir o bendito todo? Sumir com tudo isso. Agora a gente vai mostrar a sequência de tudo isso que a gente falou agora aqui. Né? Já, vamos lá? Vambora? Vamos ver. Então essa é a Adriana Santos da Silva, obrigada por ter vindo. A nossa lindona que tem pouquinho melasma, né? Não tem tanto assim, tá tudo ótimo, já tive. Você falou que já teve, é? Já tive sim, bem mais. Então, mas já a gente conversa mais sobre isso, que eu quero saber a sua experiência e como que ela cobre. E para ensinar a fazer aquela maquiagem para cobrir mesmo, legal, pra gente não ficar incomodada com essas manchas, o Michel Ribeiro, Beauty Artist, tudo bem? Prazer em estar aqui de novo. Obrigado. Você é demais, você manda muito bem. Bom, quando a gente fala em mancha, aí você pensa, uau, será que eu só pego um corretivo mesmo comum e já vou passando? Ou não, muito pelo contrário, eu preciso ir por um outro caminho? Depende, né? Então, assim, o importante é você entender qual a pigmentação da sua mancha, né, Marisa? Você tem uma mancha vermelha, uma rosácea, então aí você precisa de um corretivo colorido, de um verde, por exemplo, para tirar essa rosácea. A gente tem aqui uns coloridinhos, vamos mostrar? Nós temos. Eu sempre vi esses verdes, tem uns amarelos também. Sim. Esses todos servem também para a gente cobrir a mancha? O amarelo, por exemplo, uma mancha arroxeada, uma olheira mais arroxeada, você consegue neutralizar, porque a ideia é neutralizar, não é uma sobreposição, mas sim uma neutralização da cor. Um exemplo simples, porque todo mundo tem essa dúvida, né? Claro, muita. Na quarta série a gente aprende a mistura das cores primárias e secundárias, né? O roxo neutraliza o amarelo neutraliza o roxo, o vermelho neutraliza o verde neutraliza o vermelho. Então essa regrinha serve para nossa pele também. Funciona para a pele, para o cabelo. Então, é uma coisa básica, mas a gente acaba ficando achando que é uma coisa do outro mundo, né? Não é tão simples. E no caso da Adriana aqui, que ela disse que já teve uma época mais agressiva, né, Adriana? E aí você fez um tratamento? Como que foi? Eu fiz o tratamento. E aí você conseguiu ver uma melhora bem significativa. Mas mesmo assim, né, a gente gosta de um solzinho aqui e ali, volta um pouco, não volta? Isso, quando eu pego o sol fica bem mais evidente. Bem mais evidente. Aí a gente vai usar o que aqui na Adriana? Olha, na pele dela, uma pele mais morena, essa a gente vê aqui que ela acentua e cria sombra na região dos olhos, né? Sim. Uma outra coisa interessante, olha a pálpebra dela, ela é bem pigmentada, então às vezes você quer usar um tom diferente de sombra e você não consegue acentuar. E aí o corretivo entra numa função bem bacana. Eu vou usar um tom meio salmão na pele dela, porque o tom de salmão com a pele parda, com a pele negra, ela funciona. Pode ser usado como blush, como batom. Funciona numa pele de vitiligo, onde precisa de tons marrons e laranjas. Então, é um tipo de pigmento que dá um resultado super bacana. E a ideia é você depositar de forma suave esse pigmento, né? Então, se você observar, aqui ele vai devolvendo o pigmento. Porque a ideia da maquiagem, o que ela é? É neutralizar, né, Marisa? É suavizar uma linha de expressão, uma mancha. Fecha os olhos um pouquinho. A ideia aqui não é tirar totalmente, né, gente? É deixar suave, dar uma suavizada, né? Dá um ar de beleza, de frescor, de uma pele saudável. Essa é a ideia da maquiagem. Se você tenta cobrir muito, você acaba acentuando essa linha de expressão, você acentua uma mancha. Verdade. Você vai... Às vezes a pessoa quer amenizar. E o que acontece? Quando termina de maquiar, ela vê que aquela mancha está super em evidência. Porque você exagerou na quantidade, olha para cima um pouquinho. Ou às vezes também o que pode acontecer é você mudar a cor da sua pele, né? De tanto ficar retocando. E vocês viram o jeito que ele está passando? Ele está passando assim, com as batidinhas, né? E não passando muito, assim. Não é quantidade. Tem gente que acaba exagerando. Esse é o primeiro processo, né? A primeira etapa. Esse é o primeiro processo, a gente já deu uma neutralizada. E, às vezes, igual você falou, é suave essa manchinha, porém, na maquiagem ela pode ser acentuada também. Sim, por isso o cuidado, né? Agora, o segundo passo é, eu utilizei um corretivo, eu fui lá, suavizei uma mancha. Só que na hora, Marisa, de eu aplicar a base... O que eu faço? Eu coloco uma base muitas vezes muito líquida.
Então não pode ser tão líquida assim? Se ela for muito líquida e eu esfregar, eu tiro, eu removo, eu misturo tudo e não aconteceu nada. Então, na hora de aplicar, eu vou aplicar de maneira suave também essa base. Bem delicadamente, né? É como se eu estivesse dando umas batidinhas também. E é pouco produto, né? Não com uma quantidade exagerada de produto. Não é? Você não está amassando uma massa de pão, né? Ali sovando a massa de pão. Você está só passando, né, uma basezinha. Exatamente. E você está usando esse pincel também, que ajuda bastante. Olha, né? sabia que a maioria das vezes a mulher não consegue chegar no resultado em casa? Não é porque ela não está usando o produto correto, mas a maioria das vezes não é utilizado um pincel adequado. Sim. Então aqui eu estou usando um pincel, esse pincel ele chama Dual Fiber. Vamos mostrar? É Olha um pincel que ele tem duas alturas e dois tipos de cerdas. Então isso dá um toque muito suave na pele. Ele espalha bem, né? Espalha de forma delicada. E aí, você pode observar que aonde eu não utilizei o corretivo, eu uso movimento circulares. Sim, olha como espalha lindamente, né? Eu só sem vou esforço colocando. algum. Exatamente. Até, deixa eu dar uma dica para vocês. Teve uma vez que nós fizemos uma pauta inteirinha sobre vários tipos de pincéis. Então, você dá uma olhadinha no canal do Sempre Bela TV, porque tem lá as dicas, assim, perfeitas. Tanto para você, o pincel certo para usar, fazer a sombra, para você fazer o blush, para fazer essa parte. Também tem os nomes certinhos, então tira essas dúvidas lá, que é bem legal, que às vezes a gente se confunde também. É tanto pincel, né? Nossa, você fica perdida, fala, o que eu uso pra quê, né? Fica tão perdida que acaba indo no dedinho mesmo, né? Eu falo, vou usar o dedinho mesmo pra fazer a sombra, o blush, enfim. E você sabe que muitas mulheres não gostam de usar o pó, achando que é o pó, mas é a aplicação, que muitas vezes é está a incorreta. forma como você coloca. Exatamente. Porque não adianta nada você investir num produto muito incrível, que todo mundo está usando, que a cobertura é bem boa, mas se você não souber aplicar, você perde tudo. Perde tudo. Então aqui a gente já preparou a pele dela. Como eu falei, a ideia é dar um ar de saudável, de frescor. Ela é morenona, então, né? ela é morena, eu não vou mudar o pigmento, eu não vou acentuar, eu não vou... É naturalidade. E aí, o que acontece com a maioria das mulheres? Se a gente olhar aqui mesmo na câmera, já está um efeito bacana, já está saudável. Já, muito. Mas aí você chega muito próximo do espelho e você quer apagar. E a ideia é sempre suavizar, é você dar delicadeza para essa pele. É porque quando você colore tudo de um jeito só, uniforme, aí o que estava em evidência, ele se perde, né? Porque você tem outras coisas evidenciando, é bem legal. Exatamente. E olha o pincel, o pó, movimento circular, de forma bem delicada. Eu não posso colocar força, pressão, a ideia não é acentuar, a ideia é sempre amenizar. E aí a gente consegue deixar ela com esse ar saudável, que é a ideia da maquiagem, né, Marisa? Mas ó, suavizou muito, muito mesmo. Então aquela coisa de você pegar um corretivo e calcar, eu uso esse termo porque é o que todo mundo fala, calcar mesmo na região. Eu falo porque eu gosto de dar os meus exemplos, porque muita coisa que acontece aqui eu já vivi, já acabei vivenciando, então eu acho legal trocar com quem está assistindo. Com certeza. Eu pegava corretivo brancão e passava no melasma em cima com tudo. E não é por aí, porque acabava evidenciando mesmo, todo mundo, mas o Marisa está estranho, tem alguma coisa ali errada. É assim mesmo. Eu falei, não é nada, vocês estão vendo coisa, tá tudo certo. Mas você sabe, né, Marisa, com a mudança, com a tecnologia, o que acontece? As técnicas vão mudando também. Então, por exemplo, antigamente nós tínhamos uma fotografia com uma tecnologia analógica, Sim. Não era assim? E o analógico era uma leitura muito mais lenta. Então, você usava e ela também não conseguia ler essa diferença de cor. Aonde estava a olheira, que era um pouco mais escura, automaticamente ficaria um pouco mais escuro. Sim. E aí você precisava antigamente utilizar um tom mais claro para você ter esse equilíbrio. Tá. Não era assim? Para nivelar as coisas. E aí, quando a gente não tem uma explicação, é complicado, porque mudou a tecnologia, mudou a necessidade e o pixel, quando você faz uma pele por igual, ele chapa essa pele e você fica com o rosto redondo. Sim. E aqui eu vou só iluminar essa região do zigomático, que é o ossinho da maçã do rosto, né? Aí vocês viram que o Michel fez uma sombra aqui linda
em segundos, linda, fez até um efeito degradê, ficou a coisa mais charmosa, e aí coloca um pouquinho de rosa. Observa que eu estou aqui com o iluminador, um tom mais cereja, aplicando sempre de forma delicada, porque a maioria das vezes eu removo o que tem embaixo. Sim. Então não é peso, é delicadeza, é sempre suavidade. Suavidade sempre. Nós depositamos o produto no rosto dessa cliente. Mas é tendência agora, suavidade. Então eu quero agradecer ao Michael Ribeiro, que se fala Michel, mas quem quiser encontrar no Instagram é Michael Ribeiro Hair, tá bom? @Michael Ribeiro. E tem também o telefone, 5093-7503. E Adriana Santos da Silva, morenona, hein? Vai arrasar, da maxfama.com.br. Gostou, Posso Silvio? ver de pertinho? Veja, meu amor, aprecie. Nossa, Adri, arrasou. Tá Michael, uma você arrasa, viu? Obrigado, Silvio. Muito bom profissional. Isso aí. Sempre um prazer estar aqui. Que Michel, brigadão, Obrigado. viu? Volte sempre, viu? Prazer. Quantas dicas dele, né?